Vamos ouvir do técnico Silas. Silas, de praxe a gente pede uma avaliação geral na tua visão do que foi a partida. Eu gostaria que você falasse a respeito do jogo em que o Avaí conseguiu essa sonora goleada, vamos dizer assim. Eu acredito que, em primeiro lugar, o que me agradou muito foi a postura do time em campo, o equilíbrio. Quando nós vimos a formação do Juventus, a gente já sabia que eles iam vir fechado, e foi o que aconteceu. Eles eram bem fechados no primeiro tempo, e a gente também sabia que, devido a tudo que aconteceu, que vocês já sabem, de não ter conseguido o primeiro turno, no primeiro passe errado, a gente podia ter uma reação não tão favorável da torcida. Então eu pedi para os jogadores que, para a gente conseguir reverter essa situação e para que o torcedor fique do lado do time, era preciso perder a bola, levantar a cabeça e correr atrás da bola. Terminou a jogada, voltar, e para que eles vissem realmente esse equilíbrio do time durante o tempo todo. E a gente demorou para sair o gol, o primeiro gol, mas o Juventus não deu nenhum chute no nosso gol. Então eu queria isso, não pensando só no jogo de hoje. Eu quero isso pensando em toda a caminhada que a gente tem pela frente. A gente precisa começar a fazer aqui no Avaí, mais ou menos parecido com o que o Mano Menezes começou a fazer no Corinthians. Primeiro vamos defender bem, e depois a gente vai atacar bem. E isso custa tempo, isso custa trabalho. Então eu pedi para o Batista, falei, Batista, não vou impedir de você atacar, mas eu quero que você dê uma segurança para o Emerson. Bruno, você sim, dá uma segurança para o Cássio, né? Dá uma segurança para o Luiz Fernando sair. Batista, dá uma segurança para o Zé Rodolfo sair. E assim a gente foi trabalhando. Da mesma forma eu vou pedir para o Marquinhos, para o Valber e para o Bebeto, dar uma segurança para vocês dois. E a gente vai conseguir chegar lá. Então essa foi a proposta. E eu gostei, porque mesmo ganhando o jogo, o time voltou, passou da bola, ficou de frente de novo para o adversário, não ficou olhando o número da camisa do adversário. Então esse foi o primeiro passo para a gente começar a dar a nossa arrancada e trazer o torcedor para ver que realmente tem um padrão de jogo. Não estamos indo para cima do Juventus de qualquer jeito. E aí, no decorrer do jogo, a qualidade apareceu de forma até natural. Bem, Silas, você acha que vai conseguir, até em virtude dessa pressão que tem pela conquista exigente do segundo turno, para poder chegar na final, esse tempo que tu esperas para poder dar esta cara que tu acabaste de citar para o Avaí? Isso já não depende de mim. Eu preciso, assim como os jogadores precisam ter o apoio do treinador quando alguma coisa não sai bem. Se o Vandinho, por exemplo, não faz gol hoje, por causa disso que eu ia tirar ele no próximo jogo. Você vê o Bebeto por uma situação que eu não vou mencionar aqui, a questão do Juliano, entrou, fez uma grande partida, não fez gol, mas fez um excelente jogo. Então, e da mesma forma o treinador. Se eu não tiver o apoio da diretoria, se eu não tiver o apoio do presidente, se eu não tiver o apoio de quem trabalha aqui no dia a dia, no caso que são vocês que estão aqui vendo o dia a dia do trabalho, no primeiro empate ou na primeira derrota, o treinador é o culpado. Então, tudo bem que é uma cultura aqui no Brasil errada, mas ela existe. Agora, quem está aqui e quem me trouxe aqui é que tem que avaliar se o trabalho está sendo bom ou não, né? Porque você precisa, às vezes, resgatar muitas coisas, não é só ganhar jogo. Você precisa resgatar um jogador, precisa resgatar a autoestima, precisa resgatar o padrão de jogo do time, precisa trabalhar com quem está fora do time, quem nem é convocado, porque é com esse que você vai contar na hora que, né, na hora da dificuldade. Então, ser técnico de futebol não é simplesmente dar tática, entrar lá dentro do campo e se ganhar fica, se perder vai embora. É muito mais complexo do que isso. Silas, mesmo com 3-0, o torcedor ainda estava meio de certa forma cobrando da equipe do Avaí. Isso, na tua avaliação, é uma exigência muito grande por parte do torcedor, ou naquele momento o Avaí estava pecando em algo que merecia, talvez não a vaia pelo fato dos 3-0, mas alguma correção por parte do posicionamento em campo, ou algo nesse sentido? Não, houve um momento só, mesmo naquela pausa que teve no segundo tempo, o time não criou situações seguidas, mas ainda assim continuou criando situações.
Nós tivemos algumas jogadas duvidosas que de onde eu estava ali não dava para ver, mas depois fui informado que nós tivemos algumas jogadas até de pênalti ali, mas não quero entrar nesse mérito porque não cabe a mim. Mas aí eu trouxe o Marquinhos de novo para a posição que eu quero o Marquinhos, que é vindo de trás, não tendo que pegar a bola de costas, pegando a bola de frente. A primeira bola que o Marquinhos pegou de frente, fez a jogada, entrou nas costas do cara e fez o gol. Quer dizer, então esse tipo de situação a gente tem que produzir muitas vezes no jogo. E principalmente nos jogos onde a gente vai ter muito mais dificuldade. Então essa foi a situação. Eu estava procurando já uma alternativa de mudança, e aí não é mérito nenhum do treinador, porque o Bruno pediu para sair, sentiu um mal-estar. O Marquinhos pediu para sair porque também sentiu lá uma cãibrazinha devido ao desgaste que ele teve muito grande. E o Zé Rodolfo também pediu para sair. Então, quer dizer, ali não houve, ali fui obrigado a fazer essas substituições. Se bem que a do Rafa já estava pensada, porque o Cidade Azul ganhou do Juventus com um jogador, que eu não me lembro o nome agora, que fez 3 gols no jogo passado, jogando naquela faixa de terreno, na mesma característica do Rafael Costa. Então eu já estava com essa ideia, né? Mas aconteceu até muito antes a gente ficar com o jogo nas mãos. Mas eu não queria de maneira nenhuma que por causa disso o time deixasse de fazer o que estava proposto, que era terminar a jogada e voltar, terminar a jogada e voltar. E isso aconteceu, então estou contente por isso. Silas, essa vai ser a principal característica do teu time? Terminar a jogada e voltar para ajudar na defesa e depois reconstruir outra, ou reconstruir a jogada, finalizar, voltar, compacto? Essa vai ser a principal característica do teu time daqui para frente? Essa é o dever da parte ofensiva, né? Esse é o dever do meu time, do meio de campo para frente. Qualquer um que estiver jogando, independente do sistema que a gente estiver utilizando, então eu quero essa situação. Porque hoje o futebol está muito competitivo. Não dá mais para você terminar uma jogada, abaixar o braço e não. Você já tem que voltar, esquecer aquela e recomeçar outra. Então, do meio de campo para frente, essa postura que eu quero, vamos trabalhar e vou exigir dos meus atletas, sim. Para encerrar, pelo menos da minha parte, era o presente de Páscoa que você imaginava na sua estreia? Eu disse para os atletas antes do jogo que todo mundo era ciente de que nem o empate servia para a gente. E o Juventus, muito mais do que a gente, sabia disso e tentou utilizar dessa situação para tentar colocar a gente numa situação de desespero, coisa que não aconteceu. Então eu disse para os meus atletas, a gente não pode nem empatar esse jogo, porque nós estamos correndo atrás. Hoje nós vamos dormir com 1 ponto atrás de um e 2 pontos atrás do outro. Então essa que é a situação hoje. Então estamos felizes por isso, fizemos o nosso dever de casa. Agora nós temos 3 clássicos que vão definir a nossa situação de chegar para ser campeão ou não. Mas se a gente jogar desse jeito, a nossa chance é muito grande.